Abrir a sua Bíblia em Lucas 2, 21. Antes de seguirmos a leitura, eu gostaria de orar com você rapidamente. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença nesta manhã com liberdade, diante de tantas circunstâncias que temos vivido no mundo e tantos irmãos nossos que têm sido, Senhor, cerceados da sua liberdade de louvar o teu nome, têm sido perseguidos por isso. Nós te louvamos pela liberdade que temos nesta manhã. Que o seu Espírito Santo age com liberdade também em nossos corações e tenhamos, Senhor, mente e espírito abertos para acolher aquilo que o Senhor tem para nos falar, querido Deus. Que não seja a Lígia falando, mas que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos através da tua palavra nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor já tem feito e está fazendo e pelas coisas que o Senhor tem preparadas para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, se você abriu em Lucas 2, queria que você deixasse aberto aí. Eu queria te perguntar alguma coisa, queria que você pensasse comigo. Se eu falar sala de espera para você, o que vem à sua mente? Eu acredito que várias figuras possam vir à mente dos irmãos. Para alguns podem ser ideias boas, para outros pode ser não ser tanto, né? Imagino que para quem vai viajar e está numa sala de espera de embarque, deve ser uma coisa boa, né? Eu vou viajar, vou fazer uma viagem legal. Às vezes a gente pensa em sala de espera e pode pensar numa sala de espera de hospital, né? Pode ser um pai esperando pelo nascimento do seu filho, pode ser por um familiar esperando saber notícias do seu familiar que está internado. Às vezes você está na sala de espera de um pronto-socorro e não sabe dos resultados dos seus exames ou do seu diagnóstico. Sala de espera pode remeter a muita coisa para a gente, né? Eu queria compartilhar com vocês a história de um homem. Este homem se chama Simeão. Ele vivenciou uma situação de espera no Senhor. Eu poderia ter escolhido Moisés, que viveu também tempos de espera, José, Davi, que esperou tantos anos para ser coroado rei, depois de ele ter sido chamado para ser rei de Israel. Mas Simeão, ele tem algo especial. Eu queria mostrar isso para vocês. Simeão é um cara que na Bíblia, ele não se sabe quase nada dele, né? É uma história muito curtinha, que está dentro da história da vida de Cristo. Às vezes a gente lê e passa em branco por essa passagem, porque realmente é um trechinho da Bíblia que fala a respeito dele. Mas o Senhor tem algo para nos mostrar na vida deste homem, senão ele também não estaria mencionado na palavra. Amém? Vamos lá para Lucas 2, 21. Nós vamos até o versículo 35, ok? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, no caso o menino aqui é Jesus, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que era requerido, o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação,
que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vamos até aqui. Que palavra que essa mulher recebeu, né? Uau! Eu queria olhar um pouquinho para Simeão, já que ele vai ser o nosso exemplo aqui de uma pessoa que esperou. Eu queria olhar com vocês quem foi Simeão. Como eu disse, é um motivo para ele ser mencionado na palavra de Deus. Um dos motivos pelo qual eu acho a vida desse homem importante, significativa, de ser mencionada na palavra, é como ele é descrito aqui. A primeira coisa que a palavra fala é que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Um homem. Ele não era sacerdote, não era mestre da lei, pelo menos a palavra não menciona isso. Ele não era o cara importante da sua nação, ele não era um profeta reconhecido, ele era um homem. Assim como eu e você, ele era um homem. E o que fazia Simeão diferente, já que ele era apenas um homem? A palavra fala que ele era justo e piedoso. A palavra justo e piedoso aqui, ela traz o sentido de correto aos olhos de Deus. Este homem era visto como correto aos olhos de Deus. E a palavra diz que ele era temente a Deus. Ele era devoto. Às vezes a gente ouve a palavra devoto e banaliza um pouco, porque se usa essa palavra para muitas coisas, né? Para devoto de várias coisas. Mas aqui ele tinha devoção ao Senhor. E aí, uma característica que é o diferencial de tudo aqui. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele não era mais um homem comum. A presença do Espírito Santo era sobre a vida desse homem. Ele não só adotou um estilo de vida para a vida dele, para ele se tornar um homem devoto ou justo. Ele adotou uma forma de viver diante de Deus, que o fazia diferente dos padrões da sociedade dele. E olha que entre os judeus é uma coisa muito forte viver a religião, né? É parte de quem eles são. É uma coisa muito enraizada. Mas aquele homem, ele era diferente dos homens na sociedade, tanto que ele foi escolhido para viver isso aqui. Ele era um homem entregue e o Espírito Santo era sobre ele. E aí, a palavra conta para a gente que ele esperava a consolação de Israel. Esperar aqui tem o sentido de desejar algo para si. Ele tinha um desejo, ver a consolação de Israel, que era o seu povo. Então, ele tinha um desejo específico. O interessante é que, além de ensinar a gente sobre esperar, Simeão nos ensina o que desejar. Preste atenção. Ele não desejava algo que era somente para ele, do qual somente ele se beneficiaria. Ele desejava algo para a nação dele. E ele, como homem, era representativo desta nação. Ele se via representante da nação dele. E ele desejava algo para o todo, não só para ele. A salvação viria para ele, mas a salvação viria para muitos outros. Então, ele não tinha vistas a um único benefício. Era muito mais amplo do que ele, o desejo dele. Então, ele desejava algo para si. Ele esperava. E aí a palavra fala que ele foi movido pelo Espírito para viver o cumprimento de uma promessa. Então, a palavra conta que foi prometido a ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Então, ele tinha uma promessa entregue a ele, a partir de um desejo, que não era qualquer desejo. Era um desejo muito específico. E conta que ele foi movido pelo Espírito Santo
para viver o cumprimento desta promessa naquele momento, naquele dia em que Jesus foi ser consagrado. E aí, em resposta ao cumprimento desta promessa, este homem chega num momento aqui em que ele toma Jesus nos braços e ele louva a Deus pelo que ele está vivendo. E aí não para só nisso. Ele louva a Deus, ele profetiza e ele abençoa. O cumprimento da promessa de Deus na vida dele gera no coração dele, a partir dele, louvor, profecia, algo que beneficia quem está ao redor e gera bênção para as pessoas envolvidas. Amém? Eu já ficaria feliz se você entendesse isso, se você entende e acolher isso daqui para frente. Mas o que o Espírito Santo falou ao meu coração extrapola um pouco, apenas a compreensão do que aconteceu neste cenário. E eu queria abrir um parênteses aqui. Eu queria falar a respeito do ambiente de espera. Quando a gente fala de sala de espera, a gente pensa a sala de espera de uma forma muito limitada. Porque a nossa mente, infelizmente, trabalha de uma forma mais limitada do que ela deveria e do que ela é capaz. Deus conhece a capacidade da nossa mente, por isso a palavra está aqui, o Espírito Santo está aqui para iluminar o nosso entendimento, amém? Então, permita que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento nesta manhã e nos dias que seguem para a palavra dele. A espera em si não é um lugar onde se permanece parado, como a gente pensa na espera de um aeroporto ou na espera de um hospital. O nosso conceito, como eu falei, ele acaba sendo limitado. O Espírito Santo conduziu a vida de Simeão para um momento e um lugar. Simeão foi conduzido, ele viveu uma trajetória. Quando a palavra fala que ele não morreria até ver o Cristo, na boa, eu fico pensando assim, eu acho que esse cara deve ter esperado muito. Porque você não espera morrer cedo. Ninguém espera morrer cedo nessa vida. Né? A não ser que seja a vontade do Senhor, e amém, nós seremos recolhidos, mas não é a expectativa que nós carregamos, é? Normalmente não, eu acredito que não fosse a expectativa de Simeão. Acredito que ele desejasse viver e desfrutar a vida que Deus tinha preparado para ele. E nessa vida que era proposta a ele, Deus prometeu a ele que ele veria o Cristo. Sem isso ele não morreria. Então eu imagino que esse homem tenha vivido um bom tempo nessa trajetória de espera. E aí eu estou falando trajetória de espera, porque a espera, ela não é um lugar onde a gente fica parado. Simeão entendeu isso. Tanto ele entendeu isso, que o Espírito Santo era sobre ele e o moveu até aquele lugar. E eu acredito que o Espírito Santo tenha movido este homem, nos seus anos de vida, até chegar neste lugar, para que ele estivesse pronto para ver o Cristo. Então, isso se dá num processo que as pessoas hoje estão falando tanto, né? A torta e a direito na mídia, no YouTube, nas redes sociais, de processo. Viva o processo, viva o processo. Isso não é nada mais do que aquilo que Deus nos tem proposto. E Simeão, ele conseguiu vivenciar essa trajetória, se estabelecer num relacionamento com Deus, porque essa trajetória de espera não aconteceria se ele não tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor, de modo que ele pudesse ser transformado e conduzido. Na espera, nós temos duas escolhas. Eu quero ilustrar dando um testemunho do que nós vivenciamos quando eu engravidei da Débora. Quando eu engravidei, eu tinha a expectativa de que acontecesse o mesmo que aconteceu na gestação da Mari, que eu pudesse ter a gestação completa, eu vivesse os meus 4 meses de licença maternidade, pudesse emendar as minhas férias, para ter mais tempo com ela e mais tempo de amamentação, já que eu ia ter que voltar em 5 meses para o trabalho. E durante a gestação, eu descobri que eu não ia poder emendar as minhas férias por causa da pandemia, fiz uma muvuqueira lá nas agendas, e eu não ia poder emendar as minhas férias na minha licença maternidade. E eu fiquei muito angustiada com isso, porque eu falava, Senhor, eu não vou nem ter tempo com a minha filha direito, eu já vou ter que voltar a trabalhar, e eu corro o risco de voltar a trabalhar e o meu leite começar a ficar escasso. Porque aí você tem que entrar num processo diferente para amamentar, né? E aí, num desses dias orando, o Senhor falou muito claramente comigo. Ele falou, Lígia, a Débora foi planejada por mim antes que ela fosse planejada por você. Então, está tudo certo. Fica tranquila.
Ele não me falou que ele ia fazer, tá? A gente descobriu isso depois. Mas ele falou, fica tranquila. E eu fiquei. Eu parei de chorar por aquilo. Eu parei de ficar angustiada. Então, e eu esperei o tempo acontecer até que Deus conduzisse a situação da forma como Ele queria conduzir. E quando a gente está nessa trajetória de espera, você tem a opção de eu ficar parado, se desgastando, esperando com a expectativa do que vai acontecer, e é um desgaste, ou ficar se desgastando, querendo controlar o que vai acontecer para você chegar no resultado esperado, o que também não é bom, porque a gente se desgasta absurdamente. Ou você tem a opção de esperar na forma como o Senhor te propôs esperar, e sem desgaste, esperar que Ele estabeleça a vontade dEle e você chegue num resultado, naquilo que você tem almejado. Então, relacionar-se com Deus é o que faz a diferença no seu dia a dia. Porque você vive vários desejos e várias esperas diante de Deus. Mas o como você tem que esperar muda tudo. Porque o que está no teu roteiro já estava lá no script de Deus há muito mais tempo. Muito mais tempo. A palavra fala que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. As coisas estão nas mãos do Senhor. Então, esse ambiente de espera, ele não tem que ser um lugar de incerteza, de dúvida, de tensão, de insegurança, de desejo de controle. Ele acaba tendo que ser um lugar de entrega sua ao Senhor. Mas o lugar de espera, tem um outro texto da Bíblia, acho que meu pai vai ter que me ajudar a lembrar onde que está. Fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu falava, Deus, como é que uma pessoa que espera é renovada? Você já saiu de uma sala de espera onde você esperou 2 horas para ser atendido por um médico e se sentiu renovado depois? Impossível, né? Você sai de lá quebrado porque ficou esperando e a depender do que você ouviu do médico, você ainda não gosta. Mas o lugar de espera do Senhor, ele é diferente. A palavra espera, no original desse texto, dos que esperam no Senhor serão renovados, renovarão suas forças. Esse é um texto, uma palavra que fala de renovo, mas fala também de capacitação, de ganho de habilidade, de geração de frutos. Olha só, um lugar de espera, onde originalmente a gente pensa estar parado, é um lugar de transformações. É um lugar da ocorrência de vários eventos, mas eles às vezes estão acontecendo internamente. Coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, que às vezes os nossos olhos não veem. Mas o lugar de espera é um lugar onde Deus está te capacitando, é um lugar onde Ele está te preparando para algo novo. E daí vem o renovo, porque Ele não te deixa como você está. Ele não te deixa como você está. Então, diante disso, de entender esse lugar de espera, de relacionamento íntimo com o Senhor, de entrega, e entendendo essa trajetória, vendo essa trajetória de Simeão, eu queria listar aqui algumas coisas que eu aprendi com Simeão. Antes disso, só quero mostrar para vocês aqui, o desejo de Simeão era o papel dele. O meu papel é de desejar, de esperar algo no Senhor. A promessa, ela é estabelecida por Deus, não por você. Não é você quem decide a promessa, ok? Aos controladores de plantão, e aí eu me identifico com vocês. As promessas, elas não são a sua função, elas são a função de Deus. A concretização da promessa, ela também não é tua função. É óbvio que muitas coisas você vai ter que botar a tua mão, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu desejo uma casa, construir uma casa para mim. Caiam os pedreiros do céu. Não, né? Isso não vai acontecer. Eu vou ter que investir dinheiro, e se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que trabalhar antes para isso. Eu vou ter que encontrar uma equipe especializada que possa fazer a construção da minha casa, eu vou ter que acompanhar o projeto, a fundação, levantar essa casa, eu vou ter que investir para decorar minha casa e fazer ela acontecer do jeito que eu quero. Existe um trabalho nosso, mas a concretização, a viabilização desta promessa, quem viabiliza tudo é o Senhor, não sou eu. Então eu posso trabalhar,
mas o meu sustento vem do Senhor. Eu preciso de uma equipe para trabalhar comigo? Senhor, eu preciso de uma equipe competente. Surgirão problemas? Senhor, me dá graça, me dá discernimento, me dá sabedoria para poder enfrentar os problemas de forma coerente. Eu lembro que quando eu e o Fábio fomos nos casar, a gente comprou um apartamento e precisava reformar o apartamento. E tudo que eu não queria era reformar, porque eu não entendia desse negócio. Então, para mim, era dor de cabeça. Mas o meu marido entende de reforma. Ele entende de obra. E ele gosta. Então, todo lugar que a gente ia visitar para comprar, ele falava, dá para quebrar aqui, dá para fazer isso ali, não sei o quê. Eu queria morrer. Falei, não quero isso. E aí, a gente comprou o apartamento e fomos reformar. E aconteceu tudo que eu não queria, né? Uma baita de uma reforma. E aí, um dia ele me ligou. E aí, essa altura, eu já estava tranquila que a reforma ia acontecer, e entendi que aquilo tinha que acontecer mesmo. Ele me ligou no trabalho e falou, Lígia. Eu falei, oi. Ele falou, temos um problema na reforma. Aí eu pensei, de reforma ele entende, o senhor está no negócio, porque o senhor já tinha feito várias coisas até aí, né? E aí ele falou, o pedreiro foi quebrar uma parede, tirar o reboco da parede, e a parede abriu um buraco. E o buraco dá para a escada de incêndio do prédio. Eu pensei a minha alegria. Falei, dá para a gente passar por dentro. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, dá para resolver? Ele falou, dá. Eu falei, então tá bom. E aí eu fechei minha janelinha aqui. Falei, Senhor, dá para resolver. Tem uma pessoa que entende do negócio melhor do que eu. Então o buraco vai ser fechado. Naquele final de semana ele me levou para ver o buraco. Gente, era um buraco deste tamanho. Né? Você fala, Senhor, e agora? O que o prédio vai cobrar da gente? O que vai acontecer? E outros problemas aconteceram, mas havia algo em nós que nós tínhamos como ferramentas nas nossas mãos para resolver o problema, mas havia um Senhor, o Senhor, por trás de tudo aquilo, acima de tudo aquilo, que estava nos conduzindo. E fomos ensinados também neste processo. Amém? E a nossa casa ficou pronta. Levou um pouquinho mais de tempo do que a gente pensava, porque é obra e acontece, né? Mas o Senhor está em todo o percurso. Amém? Então, o que podemos aprender aqui com Simeão? Simeão, ele decidiu viver em intimidade com Deus, uma postura diária. Ele decidiu criar para ele uma forma de viver que coincidia com os padrões do Senhor. E decidiu entregar a sua vida ao Senhor, porque se ele não houvesse entrega nesse processo, certamente o Senhor não o conduziria neste processo. Amém? Então, ele decidiu esperar ativamente, diante da promessa que ele recebeu. Segundo, ele teve foco na promessa. Ele sabia que havia um propósito. A promessa estava estabelecida. O Deus da promessa me disse isso. Então, o Deus da promessa há de cumprir aquilo, né? Eu preciso permanecer dentro do processo, e se eu tenho foco na promessa, isso me ajuda a permanecer. Senhor, eu não sei como resolver isso, a coisa está ficando turbulenta, não sei para onde vamos. A promessa está lá. Olha para a promessa e se submeta ao Espírito para que Ele te conduza na direção correta. Então, eu sei que é necessário, terceiro ponto, deixar o Espírito Santo me guiar para este objetivo. Amém? Eu preciso ser guiada até o alvo que eu tenho. E ser guiada significa que eu tenho que me deixar pastorear. Porque muitas vezes, para que a gente chegue a alcançar aquilo que está proposto lá na frente, eu preciso viver uma transformação. O Senhor precisa me preparar para alcançar aquilo. Como é que vai ser quando aquilo acontecer? Eu tenho uma amiga que ela está para se casar daqui a 1 ano. E ela falou, Ana, foi tão difícil a ideia de sair de casa? Olha, eu não sofri tanto, mas por quê? Porque o Senhor me preparou para aquele dia. Houve um processo para que eu pudesse me desligar, de uma certa forma, da minha família para formar outra. Há um processo. E o Espírito Santo nos guia nesse processo. E tem outra coisa que eu acho que é muito importante, o Senhor tem me ensinado muito isso nesses dias. Dentro dessa trajetória, às vezes parece que tem aquele dia que nada dá certo.
o Senhor está saindo do controle, nada está dando certo. Só acontece comigo essas coisas. Aí a gente começa a se vitimizar. Nessa hora, às vezes é melhor calar a boca, que é o que eu tenho aprendido a fazer, ficar quieta. Agradecer ao Senhor porque Ele está no processo. Mas voltar ao Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor tem para eu aprender neste dia, com tudo isso que está acontecendo. Está tudo fora do controle, mas o Senhor tem algo a me ensinar neste tempo. Amados, o dia que eu comecei a orar isso, meu Deus, como diria minha filha, meu pai. O Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a ver o quanto eu ficava ensurdecida. Eu mesma fazia isso comigo. Eu me fechava nas minhas reclamações, na tensão dos fatos, e eu não ouvia o que o Senhor estava disposto a me contar. Queridos, o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. As coisas não acontecem para que nós sejamos ensinados exclusivamente. Nós estamos dentro de um mundo, nós não somos deste mundo, mas vivemos neste, e o Senhor quer nos ensinar com tudo que nós temos vivido. Alguns ensinamentos não são fáceis, mas o Senhor só quer que nós abramos os nossos ouvidos, os nossos corações, para a gente receber o que Ele quer nos ensinar. Nós precisamos aprender a acolher o que o Espírito Santo tem para nos ensinar neste dia. Eu estou na pior das situações que eu imaginava estar, mas o Espírito Santo tem algo para te ensinar neste dia. E em quarto lugar, nós precisamos aprender a reconhecer a ação soberana de Deus em adoração, como Simeão fez. Queridos, às vezes nós desejamos, ansiamos algo. Temos uma promessa, porque a Bíblia é cheia de promessas para as nossas vidas. Você pode estar pensando assim, mas eu estou desejando uma coisa e Deus não me prometeu isso. Eu só estou desejando. Mas será que a promessa não está na palavra de Deus e você ainda não viu? Por isso que o nosso relacionamento com Deus, pautado em conhecer a palavra, em oração, tempo com Deus, de oração e adoração, é fundamental. Para entender se essas promessas já não existem para as nossas vidas. Mas às vezes você está desejando alguma coisa, até existe uma promessa, mas aquilo não vem como você esperava. Poxa, eu esperava X, mas veio Y, Deus. E aí? Às vezes a gente está formatando muito aquilo que a gente espera, né? E tem a ação soberana do Senhor. Desculpa ilustrar com algumas coisas da minha vida, mas é o que elas vêm muito forte à minha mente, como lembrança, porque quando eu tinha 18 anos eu fraturei uma vértebra, tive que passar por 2 cirurgias, era época de cursinho, eu só desejava passar na faculdade. E eu lembro que eu falava assim para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que o Senhor não me cura? Eu podia, no meu próximo raio-x, ir lá e a minha vértebra está íntegra. E havia um processo pelo qual o Senhor queria me ensinar algumas coisas. As respostas não vieram do jeito que eu desejava. Eu passei por 2 cirurgias. Eu tive vários acontecimentos posteriores durante anos em função daquela fratura. E em todas essas circunstâncias, Deus me ensinou. E eu pude ver a ação soberana do Senhor. Ela não era no meu formato. Mas o Senhor foi soberano e cumpriu os propósitos dele, apesar daquelas circunstâncias que eu estava vivendo. Simeão deve ter passado por muitos percalços na vida dele. Já imaginou esse homem doente? Senhor, eu estou doente, mas o Senhor falou que eu não vou morrer sem ver o Cristo. Senhor, nossa, minha família, estou com problemas, está acontecendo tudo isso, eu anseio ver a salvação de Israel. Senhor, o contexto político de Israel. Senhor, o contexto econômico de Israel. Senhor, temos uma nação sendo subjugada. Mas o Senhor me prometeu ver o Cristo. E olha só que interessante, a promessa foi que ele não morreria sem ver o Cristo. Não que ele não morreria sem ver quem ele é, como ele vai fazer, tudo que vai acontecer. Ele estava satisfeito em saber que o Cristo existiria. Ele não estava preocupado como as coisas iam se desenrolar depois. E como as coisas se desenrolaram depois, surpreendeu a todo mundo com quem Cristo viveu. Porque ninguém imaginaria que o rei ia morrer e ressuscitar. Então, desapegados de formatos, de
concepções, a gente tem que reconhecer a ação soberana de Deus em adoração. E o mais lindo de tudo isso é que Simeão louvou o Senhor frente ao que aconteceu com ele. E, gente, o que ele profetizou respingou para todo lado. Olha só a profecia que ele deu. Ele fala assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Profetizou ao menino. Pois irá diante do Senhor para ele... Perdão, estou no lugar errado. Aqui, versículo certo. Ó soberano, como prometeste, agora podes me despedir em paz, o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos. Preparaste a salvação à vista de todos. E para a luz, e luz para a revelação. Revelação a quem? A gentios. E para a glória de quem? De Israel. Aquilo que ele profetiza aqui, que ele declara, é uma declaração que atinge a vida de todo mundo, atinge a minha vida e a tua, porque nós somos os gentios. O que este homem vivenciou respingou para tudo quanto é lado. E aí ele abençoa as pessoas que estão lá. Aquilo que o Senhor fez na sua ação soberana, frente ao desejo de um homem. Olha, gente, tudo começou no desejo de um homem. Repercutiu para uma nação, para povos, línguas, para tudo quanto é lado. Havia um propósito na promessa do Senhor, que nem Simeão fazia ideia. Do desejo de um homem, Deus teve uma promessa que tinha um propósito a ser cumprido. Nasceu do coração de um homem chamado Simeão. Eu quero te convidar a responder 3 perguntas para você mesmo nesta manhã, para finalizar. A primeira pergunta que eu quero que você faça a você mesmo, seja honesto contigo, ok? Não é comigo, é com você mesmo e com o Espírito Santo. Pelo que você tem esperado? Nesta manhã você consegue fazer uma listinha de desejos? Eu não sei vocês, às vezes eu faço uma lista de desejos meus. Às vezes são listas de desejos de alguma coisa que eu gostaria de comprar para mim, mas muitas vezes eu faço uma lista de desejos de coisas que eu preciso no Senhor. Eu não sei se você já fez uma lista de desejos de coisas que você gostaria de pedir ao Senhor, que o teu bolso não compra, que homens não podem fazer por você, que seus pais não vão resolver por você, que o governo não vai resolver por você, que teu marido não vai resolver por você. Você tem uma lista de desejos? Eu quero te desafiar nessa manhã a fazer uma lista de desejos se você não tem, ok? Mas olhe para você mesmo, há desejos no seu coração. Há coisas pelas quais você espera. A minha segunda pergunta é, o seu desejo, ele tem um propósito definido? Ou seja, por que você anseia isso? Por que você quer isso? Eu vou ser um pouco minimalista aqui na forma de colocar, mas desejo um carro. Para que você precisa de um carro neste momento? Eu preciso de carro porque meu carro está caindo de cacareco, não dá mais para usar esse carro. Então, é uma necessidade que você tem, coloque ela diante de Deus. Mas eu desejo uma calça da moda. Com qual propósito? Sabe, irmãos, porque os nossos desejos, eles têm que servir a um propósito. Nós somos servos de Cristo. Nós estamos neste mundo para refletir quem Deus é. Então, os nossos desejos, eles também têm que servir a um propósito. Eu não estou dizendo que você não pode comprar uma calça de marca se você quiser, muito pelo contrário. Né? Você pode se vestir da forma como você anseia de se vestir, como você pode pagar. Mas o que eu estou querendo dizer é que as nossas vidas, diante de Deus, elas são muito mais do que desejos que a nossa vida natural pode suprir. O teu desejo, ele serve a um propósito para você ou para outros. Porque mais do que nos ensinar a esperar, Simeão nos mostrou o que desejar de bom diante de Deus. Algo que tem uma extensão um pouco maior do que as nossas próprias vidas, que são as vidas dos outros ao nosso redor. Entendem? Simeão nos mostra que desejar para além daquilo que nós mesmos precisamos serve a um propósito dentro do reino. Serve a um propósito dentro do reino.
Eu gostaria muito de ter filhos. Por quê? Porque eu gostaria só de ser mãe. Será que o Senhor não tem um propósito muito maior em te dar filhos? Que você possa consagrá-los ao Senhor e o Senhor possa usá-los nesta nação? Talvez como um governador, talvez como uma autoridade na lei, talvez como um mestre, talvez como um pastor, talvez como um evangelista, um missionário, talvez como um médico, talvez como um assistente social, como um engenheiro. Como ele pode ser? Como um bom pai. O Senhor tem propósitos em todas as coisas. Então, o seu desejo serve a um propósito maior do que só tocar a sua vida. E ele abençoa a vida de outras pessoas. Nessa manhã eu queria te incentivar a uma coisa. Mais do que a sua lista de desejos, talvez isso que eu vou falar não esteja nela, talvez esteja. Mas eu queria te incentivar a desejar algo no Senhor nesta manhã. Eu gostaria de te incentivar a desejar ouvir a voz de Deus. Viver em intimidade com o Senhor e ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo anseia falar com cada um de nós. Cada um de nós. Ele não precisa exclusivamente do pastor para falar com você. Ele quer falar diretamente no seu coração. Ele usa o pastor também. Ele usa o seu irmão no corpo de Cristo para isso. Sim, ele usa. Ele usa até situações que você nem imaginaria em que o Espírito Santo poderia falar com você. Mas ele quer falar diretamente ao seu coração para revelar quem Deus é, para revelar os propósitos de Deus para a sua vida, para te levar a um nível acima deste nível natural que nós vivemos. Para você compreender o propósito da sua vida. Eu queria nesta manhã te incentivar de coração a ansiar, ouvir a voz de Deus e se relacionar intimamente. Porque quando você faz isso, quando você vive isso, você será mais um Simeão. Que tem desejos e o Senhor tem propósitos com os desejos do teu coração. Simeão não foi só um homem. Ele foi um homem, talvez comum na sua sociedade, no seu círculo familiar. Mas este homem extrapolou limites que muitos outros não conseguiram. Com a vida que ele desejou ter diante de Deus. Amém? Eu queria orar por isso nessa manhã com a sua vida. Você pode curvar a sua cabeça? Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Aqui ou nas casas onde as pessoas acompanham o culto. Senhor, que nesta manhã os nossos corações possam ser semeados. E nos nossos corações o Senhor possa fazer nascer um desejo de nos relacionarmos contigo de forma íntima, e intensa e transformadora. Que o Senhor possa, Senhor, tocar as nossas vidas, para que nós tenhamos ouvidos para te ouvir, e tenhamos entendimento para compreender as coisas do Senhor, e discernimento para identificar a tua voz e não os ruídos deste mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que eles sejam pessoas entregues ao Senhor, consagradas ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mover na vida delas e através da vida delas, que os seus corações possam estar dispostos, Senhor, a viver intimidade com o Senhor, para ouvir a Tua voz, assim como o Senhor planejou originalmente para as nossas vidas. Que os nossos pecados e a nossa humanidade não nos afastem de Ti, Senhor, mas que nós possamos reconhecê-los e pedir perdão e entregar as nossas vidas ao Senhor em consagração, Pai, para que sejamos capazes, não pelas nossas forças, mas que estejamos disponíveis para ouvir o Teu Espírito e nos deixar, Senhor, viver esta trajetória, Senhor, do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós te rogamos e te pedimos e te agradecemos desde já por tudo que o Senhor
pode fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.